Olá, sejam muito bem-vindos ao Tupi na Redecast. Eu sou a Daniela Esperon e ao meu lado o Thiago Veras. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Dani? Um abraço aí pra vocês, pra essa galera que tá ligada com a gente. Outro episódio aqui do Tupi na Redecast. Vou apresentar nosso convidado para falar de Fluminense, política tricolor. Eleição tá chegando, ele é pré-candidato nessa próxima eleição do Fluminense. Advogado, 47 anos, da chapa tricolor de coração, Luiz Monteagudo. Obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no Tupi na Redecast. Eu de cara queria fazer uma pergunta básica, né? Por que ser candidato, por que estar querendo, né, estar à frente da presidência do Fluminense? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago, Daniele, amigos da Rádio Tupi, do Tupi na Redecast. É uma honra participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço para a gente falar de Fluminense. Obviamente, tudo começa pelo sonho e pela paixão de criança com o time, com o clube, o envolvimento de família, o envolvimento de ter o Fluminense como parte integrante da vida desde muito pequeno, indo aos jogos, aquela coisa do sentimento que vai crescendo, de você participar, de você sofrer, de você chorar, de você sorrir. E 21 anos atrás eu tive uma oportunidade na primeira eleição aberta do Fluminense de participar daquele processo eleitoral. Me encantei e achei que tinha um caminho, um espaço para enveredar pela política do clube, para poder ajudar não só gritando, torcendo, cantando na arquibancada, mas também nos bastidores. E depois de 21 anos na vida política, já tendo sido situação, oposição, diretor, conselheiro, conheço o Fluminense por dentro e por fora e me sinto preparado para esse enorme desafio. Luiz, o que te fez ter esse rompimento, né, com a atual gestão do Fluminense, onde você fez durante muito tempo parte, para decidir agora, né, se lançar candidato? Eu tive, na verdade, por assim dizer, um casamento de 9 anos, né, com o atual presidente. A gente começou lá atrás, em 2016, quando ele recém-exonerado da vice-presidência de futebol. E ele me procurou, a gente não tinha contato próximo, não tinha amizade, não tinha nada. Ele me procurou dizendo que gostava dos meus posicionamentos no Conselho Deliberativo, admirava minhas movimentações políticas e me convidou para ser coordenador político e principal mentor ali de coordenação de campanha naquela eleição de 2016 que a gente perdeu. E a gente continuou o trabalho, ganhamos em 19, ganhamos a reeleição juntos em 2022. Eu era praticamente, por assim dizer, o braço direito dele durante todo esse tempo. Mas nos últimos 2 anos houve uma aceleração do processo de desgaste, de questões internas, e obviamente isso não vinha a público, porque numa gestão séria você tem que fazer primeiro lavar a roupa suja dentro de casa, né? Então, quando as divergências ficam insustentáveis e a balança começa a ficar negativa, o rompimento acaba acontecendo. Infelizmente aconteceu, porque a gente não admitia essa questão do processo de SAF, né, dentro do Fluminense, principalmente do jeito que ele vinha conduzindo. Então foi a gota d'água, houve uma série de estresses e confusões aí desde o final do ano passado, e no início desse ano houve o rompimento definitivo, e eu entendia que era momento de maturação suficiente para me lançar candidato, e era até uma expectativa que havia interna muito grande, de que eu fosse até um sucessor natural dele. E obviamente tenho muito orgulho de ter ajudado em boa parte das questões que foram bem feitas durante essa gestão, principalmente nos primeiros 3 anos. Então agora a gente quer fazer mais, porque o plano de gestão que foi apresentado pelo Mário Bittencourt, é nosso, ele foi franqueado e disponibilizado pela Tricolor de Coração para ser realizado, e infelizmente ele não realizou a maior parte. Então a gente quer fazer agora mais, melhor, por conta própria, já devidamente preparados, e a gente entende que tem alternativa e vida sem SAF, mantendo a identidade do clube. Então, assim, só para a gente entender, a proposta de SAF, caso seja candidato, eleito, ela estaria fora de cogitação? Sim, fora de cogitação. Eu sou o único candidato, pré-candidato, né, abertamente contra a SAF, e de modo fundamentado, de modo criterioso, de modo estudado. Mas só para contra a SAF que hoje
pretende ser implementada no Fluminense ou qualquer outro tipo assim, de modelo que possa chegar? A princípio, contra qualquer modelo de SAF e mais ainda contra essa SAF absurda que foi apresentada, cheia de conflitos de interesses, obscuridades e falta de transparência pela atual gestão. Então, foi inclusive a gota d'água do nosso rompimento. A gente entende que os clubes grandes, principalmente, que tomaram essa decisão de se tornarem SAF, o fizeram por total e absoluto desespero. Eram situações pré-falimentares, só não eram literalmente de falência, porque o clube associativo não vai à falência. Mas eram situações desesperadoras, principalmente de Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Então, não é o caso do Fluminense. E a gente não tem porquê, neste momento, correr o risco com uma SAF com valores, inclusive essa SAF, né, do Mário, com valores totalmente absurdos, com conflito de interesses, com quem está avaliando, querendo comprar, com quem está vendendo, né, que não é dono, está presidente, querendo depois continuar se perpetuando no poder. Então a gente luta contra isso e sabe que o Fluminense tem como caminhar por conta própria. A SAF ainda é uma coisa razoavelmente nova no cenário jurídico brasileiro, e a gente está vendo aí as cabeçadas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo. E a gente fez um estudo fundamentado de valorização e gestão de talentos em Xerém para que a gente venda melhor e com mais tempo de maturação do atleta, para que ele tenha criação de identidade com a torcida, para que ele gere idolatria, para que ele traga desempenho esportivo e títulos ao clube, e que numa parceria com um clube investidor do exterior, a gente consiga capitalizar muito mais do que essa SAF, resolver a vida financeira do clube, mantendo a identidade e a propriedade do Fluminense para todos os seus sócios e torcedores. Você falou, Luiz, uma coisa que acontece em geral, geralmente quando tem uma SAF é porque um clube tem uma necessidade extrema financeiramente de ter aquele aporte para meio que sobreviver. Então, financeiramente hoje, o Fluminense, qual é a condição? Ele se sustenta sem SAF, na sua visão? Ou poderia se sustentar sem SAF? Pode se sustentar sem SAF. A realidade é que nesses 6 anos e pouco de da gestão atual, e que tem sido propalado e propagado que pagou centenas de milhões de reais de dívida. Isso não é verdade. O que vem sendo feito, e de modo incompleto nesses 6 anos, é pagar o serviço da dívida, pagar os juros da dívida. Então a dívida nesses 6 anos aumentou. A dívida oficial está na casa de 862 milhões de reais, mas a gente não tem certeza, porque falta transparência, os orçamentos e as prestações de contas são sempre atrasadas, fora dos prazos legais, o próprio balanço do clube não foi apresentado no prazo de lei neste ano. E então a gente acha que pode estar perto de 1 bi. Então, assim, um primeiro ato de gestão, logo no dia 1, é contratar uma grande auditoria, uma auditoria Big Four, para a gente poder também saber exatamente o tamanho do problema, porque sabendo é igual médico. Você tem que saber o tamanho do problema, a realidade do problema, para escolher o remédio e a dose, né? E a quantidade, o prazo. Mas a gente tem que, obviamente, né, se manter no RCE, que isso já está se consolidando em termos de jurisprudência, mesmo não sendo SAF, porque é lógico, é interesse governamental de que o clube fique sadio e com seus credores em dia. Então é melhor ter esse regime centralizado de execução do que voltar ao que era antes, avulso. E a gente tem como renegociar credores, fazer melhor, dar uma enxugada assim, né, nas dívidas de curto prazo e cortar custo, principalmente de back office, que tem muito dinheiro desperdiçado no dia a dia do Fluminense. E com a implantação, né, em médio prazo do nosso projeto de parceria com o Xerém, a gente entende com dados concretos, com cálculos reais, não é chute, não é nada disso, com fundamento técnico de estudo e de análise do comportamento por 15 anos das vendas do Fluminense para o mercado europeu, das nossas joias de Xerém, que a gente consegue capitalizar cerca de 1 bilhão, 4 vezes mais do que esse aporte inicial dessa SAF, proposta agora, e aí a gente consegue sanear o clube, consegue liquidar as dívidas e ainda vai sobrar para investir e de fato crescer no cenário esportivo com ambição de títulos sempre. Você falou de auditoria, você acha que falta transparência na gestão do Mário Bittencourt no Fluminense?
Falta, é o que mais falta, talvez, é transparência na gestão atual. Transparência só tem no nome do portal, que está lá, né? Portal da transparência, mas ele é todo incompleto, enfim, uma série de problemas, coisas que não passam adequadamente pelo Conselho Deliberativo, que o Conselho Fiscal muitas vezes não tem acesso, as empresas que fazem auditoria do Fluminense nos últimos anos, e para ser justo, não é um problema da gestão atual, já vem de antes, são sempre empresas de pequeno porte, e aí às vezes tem até parecer, né, contrário, mas isso vai sendo atropelado politicamente nas decisões de conselho, até pelo formato que tem, né, de numérico da formação de chapa, quando você elege uma chapa no Fluminense. Então falta muita transparência, tanto que agora teve esse episódio recente, eu levei até o conhecimento do Ministério Público de supostos desvios de finalidade no uso do cartão de crédito corporativo, e você não vê uma linha sobre esses gastos no portal da transparência, como também no próprio balanço oficial, que, repito, foi apresentado fora do prazo legal este ano, e a prestação de contas com base nesse balanço que deveria ter sido feita no Conselho em abril, foi feita agora em outubro, né? No início deste mês de outubro que estamos agora, totalmente atrasado e às pressas, e tinha uma rúbrica lá de 48 milhões como outros. Gastos de 48 milhões durante o ano de 2024 como outros, praticamente o dobro do ano anterior, e sem nenhuma especificação direta e concreta do que são. Nesse caso, o Fluminense emitiu nota, obviamente, né, rebateu. Como é que vocês receberam, né, seu grupo, sua chapa, enfim, essa nota do Fluminense rebatendo, né, algumas questões que vocês acabaram levantando sobre a questão do cartão corporativo? No dia seguinte, o meu grupo, a Tricolor de Coração, emitiu uma nota também, fazendo contraponto da resposta oficial que veio do clube, e não diretamente até do próprio presidente, mas veio como nota oficial do clube, e a gente rebateu uma nota oficial da Tricolor de Coração nas nossas redes. E, sendo bem sincero e honesto, chegaram os documentos até mim de modo anônimo. Eu não sou investigador, eu não sou policial, eu não sou promotor. Então, assim, analisando os documentos, havia indícios de coisas, no mínimo, estranhas e esquisitas. Então, eu levei para as autoridades competentes, sem juízo de valor, sem exposição indevida de ninguém, levei para as autoridades competentes apurarem, que, no caso, é o Ministério Público. E, obviamente, que, assim, até do que a gente falou minimamente nas redes sociais, que gerou, quando eu avisei que estava indo ao Ministério Público fazer a representação, o clube depois se manifestou sobre 2 itens de 14 que foram comentados ali, e tem ali empresa que, de fato, você pesquisando na internet, você não sabe o que é, e justamente pela falta de transparência, você tem dúvidas razoáveis do que são, porque mesmo o nome aparecem várias coisas, não tem a nota fiscal, não tem ali o CNPJ, que o clube até apresentou de 2. Acho que, inclusive, uma dessas empresas teve baixa no CNPJ logo depois da época da despesa. Então está lá no Ministério Público, está sendo designado promotor no setor de investigações penais, criminais, e que a verdade venha à tona. Se tiver coisa errada, como teve no Corinthians, que os culpados sejam responsabilizados. Se tiver explicação para tudo, ótimo. E fica o aprendizado para a gestão para ter mais transparência. Mas, sinceramente, eu não acredito. E, pelo que eu vi ali, tem muita coisa estranha. Tem algumas trocas de e-mails, inclusive, que fazem parte da documentação que chegou, que eu apresentei no Ministério Público, que falam de supostas clonagens de cartão, mas essas supostas clonagens de cartão nunca tiveram, pelos extratos sequenciais, nunca tiveram estorno, nunca tiveram nenhuma manifestação concreta do banco reconhecendo, relatórios englobando quase 2 anos de despesas de uma vez só. Então, se houve clonagem e demoraram quase 2 anos para perceber, teve no mínimo negligência do trato das finanças do clube, né? Além de usar o cartão corporativo para despesas comuns de dia a dia, que uma empresa séria, normal, faz com faturamento, né? Faz as compras com faturamento. E, assim, tem coisas ali
que, assim, Shein, né? Eu sempre confundo o nome, essa loja chinesa, Shein, essa loja chinesa de roupa feminina, basicamente, né? E tal, tem várias lá que foram até contestadas, mas não tem estorno. Então, em tese, foram compras que foram entendidas como realizadas, pelo menos pelo banco. Então, que a verdade venha à tona. É isso. No meu dever de cidadão, no meu dever de sócio proprietário do Fluminense, eu tinha que levar isso ao conhecimento da autoridade pública competente. E é isso. E como isso repercutiu dentro do Fluminense, no Conselho Deliberativo? Repercutiu bastante, óbvio. A gente sabe que a gestão ficou incomodada, isso acirrou um pouco os ânimos. Então, teve até alguma movimentação para tentar, né, estabelecer uma comissão interna de apuração que fosse em paralelo a essa questão do Ministério Público, mas a gente sabe que, obviamente, o que vai ter efetividade é a apuração legal, né, feita lá no MP. Mas repercutiu bastante, teve uma tentativa de movimentação de solicitar uma reunião extraordinária, de eventualmente estabelecer essa comissão interna no Conselho, só que está muito atropelado, muito em cima do processo eleitoral e, obviamente, a maioria do Conselho é da atual gestão. Teve aí mais de 30 conselheiros que romperam quando eu saí, quando a Tricolor de Coração saiu, são conselheiros do grupo, tanto é assim que a gente conseguiu um requerimento para uma reunião extraordinária em abril, que foi inclusive a primeira reunião sobre SAF, que a gente forçou para que tivesse, porque senão talvez não tivesse tido até hoje. Então a gente conseguiu esse mínimo de transparência lá atrás. Ô Luiz, dentro desse modelo, né, de gestão ainda associativa que vocês pretendem colocar, continuar, aprimorar, enfim, no Fluminense, assim, a questão o Fluminense ele fica numa condição lá em cima, né, em termos de futebol, que sempre é o principal produto, né, de qualquer clube. É um Fluminense para se sustentar, ou é um Fluminense forte, um Fluminense para brigar pelas melhores questões, títulos, enfim. Como é que o torcedor vai ver, caso você seja, né, eleito, esse modelo implementado no Fluminense? Excelente pergunta, e eu vou começar falando da questão da SAF, principalmente a SAF que foi proposta agora. Que muita gente dentro do Fluminense, pelo que a gente percebe no dia a dia, nos bastidores, nos corredores do clube e até na arquibancada, tá? No corpo a corpo que eu tenho feito, na panfletagem, nos dias de jogos, muita gente contra a SAF, principalmente contra essa SAF totalmente translocada e com valor lá embaixo que foi apresentada. E a justificativa dos investidores esses, né, que apresentaram, que são sócios também originalmente do BTG, porque a empresa que apresentou a proposta, coincidência ou não, foi criada em abril deste ano, abril de 2025, no mesmo mês quando o meu grupo teve a iniciativa de pedir a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para esclarecimentos sobre a SAF e sobre o que estava sendo discutido sobre SAF ou sobre propostas. Então foi uma empresa que foi feita em abril deste ano, com capital social de R$1.000, e eles que apresentaram a proposta de 250 milhões, mais 250 para o Fluminense, e aquela falácia, né, de 6,4 bi, que a gente sabe que aquilo é fluxo de caixa do próprio clube. E foi justificado nessa segunda reunião sobre o tema, teve essa primeira que foi motivada pelo meu grupo em abril, e essa agora, no mês passado, marcada pela atual gestão, onde os investidores apresentaram, né, foi até um teatro bonito, porque as reuniões têm que ser convocadas com 8 dias de antecedência. Né? Então, o presidente do Conselho Deliberativo convocou a reunião na expectativa e na promessa de que chegaria uma proposta. Essa proposta, coincidentemente, né, chegou no próprio dia da reunião ao meio-dia, o clube anunciou às 6 da tarde e às 8 apresentou e defendeu a proposta do investidor na reunião do Conselho Deliberativo. Ora, é só você ver a cronologia das datas e ter um mínimo de discernimento, que você vai saber que essa proposta já existia, já estava na mesa, todo mundo já sabia, já conhecia e estava muito bem estudada pela própria gestão, que não fez nenhuma questão de fazer contraproposta, de estudar, de avaliar, de negociar, simplesmente apresentou o pacote pronto.
E nessa reunião, o investidor, ele chegou e falou assim, olha, não, dinheiro novo é realmente só 250 milhões, é o que a gente entende que vale o Fluminense, mas depois mais 250, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. E outra, com esse investimento, a gente vai sanear as dívidas de curto prazo, negociar credores, tem dívida que não é para pagar, palavras do próprio investidor, do representante do investidor na reunião, tem dívida que não é para pagar, tem dívida que você não paga, a gente não vai assumir todas as dívidas e tal, tipo assim, né, entre linhas, dizendo, vou empurrar com a barriga esse negócio aí. E que a gente acha até que essa SAF pode ser até uma cortina de fumaça para esconder, eventualmente, o rombo e o aumento da dívida que vem acontecendo nos últimos anos. E falou assim, não, o Fluminense vai virar ali a quinta maior folha salarial, a quinta força econômica no futebol brasileiro. Ora, admitindo que isso seja verdade, que eu nem acredito com esses valores, para virar a quinta força, entendeu? Ganha o quê sendo quinta força? Muito difícil, praticamente nada. Sendo que a gente sabe, né, isso aí é estatística, é comprovado, desde que o Campeonato Brasileiro virou por pontos corridos, por exemplo, há mais de 20 anos, todos os campeões saíram das 4 maiores folhas salariais, e geralmente está entre as 2 primeiras. Mas vamos admitir que seja mesmo, vai virar a quinta força. Ok. Aí daqui a 2 anos, por hipótese, o Santos vira SAF, o Grêmio vira SAF, o São Paulo vira SAF, o Inter vira SAF, sei lá mais quem vira SAF. E aí o Fluminense volta lá para trás na fila, resolve o quê? Não resolve nada. E é negócio. Essa situação de dizer de dividendos emocionais, isso beira o ridículo. Banqueiro não tem dividendo emocional com ninguém, vai ter com o Fluminense. Entendeu? Agora que está ali minimamente estruturado, eles entenderam uma oportunidade de negócio e é para dar lucro. Só que o futebol, por essência, e por isso a natureza do clube associativo, ele não é para dar lucro, ele é para ficar zerado. Ele tem que ser bem gerido, ficar zerado, mas tudo que é ganho tem que ser reinvestido na própria atividade fim, no próprio clube e basicamente no futebol. Então o nosso projeto de valorização de Xerém, onde a gente propõe uma parceria de 15 anos, onde a gente ceda metade dos direitos federativos e econômicos de todos os atletas da base do Fluminense por esse período de 15 anos, a gente ceda metade disso que a gente consiga captar, e a gente já está sondando, obviamente, sondagem, porque eu não tenho legitimidade para falar, porque eu não sou poder constituído no Fluminense, mas sondar a gente pode. Então a gente já entrou em contato com alguns clubes gigantes europeus, através de agentes FIFA, a receptividade foi muito boa, que a gente está falando de uma captação de R$1 bilhão. R$1 bilhão para você ter metade de todos os direitos da base de um clube como o Fluminense por 15 anos, é um excelente negócio para o clube lá de fora e um excelente negócio para o Fluminense. Porque a gente resolve a nossa dívida e aí consegue caminhar com as próprias pernas com boa gestão. E assim, 400 milhões, R$1 bilhão é a soma de um Hendrick mais um Estevão do Palmeiras e mais um troquinho. Então, para um clube de grande porte da Europa, um fundo de investimento ou um clube árabe até querer fazer isso, é muito palatável e as sondagens iniciais têm sido muito boas. O clube, obviamente, vai se proteger com poder de veto, com limite de troca de atletas por temporada, né? E a ideia é que esse jogador fique mais tempo no Fluminense, chegue na Europa já maturado e em até 4 anos seja feita a decisão se ele é adquirido pelo parceiro, pelo clube parceiro, pelo investidor, ou se ele vai ser negociado no mercado europeu já valorizado, ou se ele volta. Então, assim, só um exemplo prático rápido. O João Pedro saiu por 10 milhões de euros. Na primeira venda dele dentro da Europa, dentro da Inglaterra, já foi por 36. E agora muito mais para o Chelsea e tal. Então, assim, vamos só pegar a primeira venda dele dentro da Europa. Porque o jogador chega na Europa, ele valoriza num período e até 4 vezes o seu valor inicial. E isso é matemática, isso é um padrão. A gente fez um estudo de 2006 até 2020 de todos os jogadores que o Fluminense vendeu da sua base, e a gente tem essa métrica, tem um algoritmo feito nisso, tem um estudo, tem uma ciência. Então a gente sabe que o padrão básico é esse. E por isso que é a ideia da base como um todo, porque o cara pega a joia e pega o cara que vai e volta. E aí, assim, se a gente tivesse já nesse formato de parceria e fosse uma primeira venda direta lá dentro da Europa por 36 milhões de euros, metade de 36 milhões de euros dá 18 milhões de euros. 18 milhões de euros é quase o dobro do que a gente vendeu ele quando tinha 100% por 10.
Então, assim, é um formato de parceria muito interessante e ganha-ganha, que é óbvio, né? Super atraente para o investidor, e tem que ser, mas obviamente muito atraente para o Fluminense também e para a continuidade da nossa história e para que a gente possa ter ainda o Fluminense sendo de todos os sócios, de todos os seus torcedores. Agora você falou de Xerém, de valorizar as categorias de base e colocar para jogar no time, né? Porque a gente vê que o Fluminense, ele revela muitos jogadores, mas não consegue, né? Não jogam no Fluminense. Acabam saindo cedo e se destacando até mesmo em outros clubes, né? Por que isso acontece? É a desvalorização da base, não teve um trabalho? Ou é a venda precipitada? É um pouco de tudo, né? É falta de planejamento, e a falta de planejamento... Isso não é só de uma gestão, né? Não, é contínuo, tem razão. Mas é uma falta de planejamento, uma falta de visão e até digamos assim, um egoísmo de gestão. Porque o cara quer resolver o problema dele ali imediato. Ele não pensa no futuro do Fluminense. A verdade é essa. Então, o que acontece na prática? Você vende no aperto, você vende no desespero, você vende precipitado, você vende na primeira oportunidade, na primeira proposta em euros que chega, né? Então, assim, esse jogador geralmente sai muito cedo, precoce, com 18 anos, ele não tem tempo de maturar aqui, de criar identidade com a torcida, criar idolatria, ele não tem tempo de trazer títulos para o Fluminense e ele sai muito precipitadamente e barato. E aí, que essa questão também da diferença econômica com os nossos rivais, depois ele bate na Europa, se não der certo, ele volta e vai reforçar o adversário. Para citar só o nosso principal rival da Gávea, o Flamengo, quantos na história recente aí nos últimos 5, 6 anos? Então teve um pouco mais atrás lá o Kennedy, né, que era atacante, virou lateral. Aí mais agora Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, entendeu? O que acontece com esses caras? Bate na Europa, por um motivo ou outro não dá certo, e aí em vez de voltar pro Fluminense, ele volta pro Flamengo, entendeu? E o Luiz Henrique no Botafogo, enfim, são vários e vários os exemplos, não só aqui no Rio de Janeiro, como também em outros clubes grandes do país. E por que isso acontece? Isso, é a falta de visão, a falta de planejamento e a falta de coerência de montagem de elenco. Porque a gente tem isso no nosso plano de gestão. Era também uma promessa de campanha não cumprida pelo atual presidente, da gente ter pelo menos um terço do elenco profissional oriundo da base, para você dar espaço e motivação para esse atleta vislumbrar um plano de carreira, vislumbrar um prosseguimento de carreira no Fluminense, né? Então, assim, se você tem aí 30, 35 jogadores, seria algo em torno de 10 a 12 oriundos da base, e obviamente isso é equilibrado por posição, né? E você filtrar. O que não dá para acontecer, e com todo respeito ao atleta, por exemplo, o Guga é um excelente profissional, tá? Um excelente garoto, todas as oportunidades que eu tive que conversar com ele, a gente percebe que ele é muito dedicado, tem seus altos e baixos como qualquer profissional, mas é um bom jogador para compor elenco. Mas qual a necessidade de agora, no apagar das luzes da gestão, antecipar uma renovação de contrato do Guga por 4 anos? Com o Fidelis, que tinha já tido a oportunidade de 3, 4 aparições no time profissional e tinha ido muito bem. Qual é o recado que você passa para esse garoto da base? Que ele não tem espaço. Aí, ou ele desmotiva, né? Ou ele vai procurar novos ares. O nome dele foi falado até em outros clubes agora recentemente, né? Botafogo, Atlético Mineiro, enfim. Pois é, porque aí desperta a atenção dos concorrentes, né? Então, assim, se você não tiver um planejamento de equilíbrio, seja de idade, seja de origem, seja de posição e até de compleição física e baseado em ciência, baseado num scout que seja prioritariamente ouvido, você vai ter elencos desequilibrados e vai dar preferência para jogador de empresário, jogador daqui, jogador dali, e aí não funciona, depois a conta chega, né? E não fecha. Até em cima do que ele falou da renovação do Guga, isso acontece muito no futebol brasileiro, né? O Corinthians, por exemplo, quando foi trocar a presidência, que teve eleição, faz um contrato muito extenso, onde pode chegar, né, de repente, uma nova gestão. Você concorda? Como é que você vê essa situação? Porque o certo seria fazer um contrato mais curto, né? Porque ninguém sabe quem vai assumir.
O futebol brasileiro tem muito isso, né? Coloca 3, 4 anos e... ou até que o próximo resolva questões que estão sendo vencidas, digamos assim, nesse exato momento, né? Porque acaba que se não é de agrado, né? Vou falar no técnico, por exemplo. Acho que citando o Corinthians, foi o Mano Menezes, que não era do agrado do novo presidente, aí o clube acaba com uma multa enorme tendo que pagar, né? Isso é prejuízo. Muito prejuízo e é aquilo da falta de planejamento. Se você baseia todo um elenco num perfil de um técnico e depois esse técnico sai, você fica com as heranças. Então, por isso que você tem que ter uma filosofia de gestão e de jogo desde a base, né? E, obviamente, você tem que... Trocar técnico faz parte, a gente sabe que isso é do dia a dia do futebol, é necessário e às vezes tem que fazer mesmo. Só que se você mudar completamente o perfil, você sai de um Diniz para um Mano Menezes, como é que fica? Né? Entendeu? Então você tem que ter, de fato, uma ciência por trás, um planejamento, e a gente tem, né, no nosso plano de gestão o CIF, que é Centro de Inteligência de Futebol do Fluminense, onde a gente vai investir pesado nas ferramentas de scout, em inovações de scout, até com inteligência artificial, não só para captar e contratar, mas para avaliar a performance interna, e a gente vai criar um padrão, uma filosofia de gestão, de montagem de elenco e de jogo. Então, assim, você tendo essas dificuldades de renovação, e aí também eu quero ser justo, não quero ser leviano. A gente sabe que às vezes o mundo do futebol, por conta da Lei Pelé, por conta de toda a regulamentação da FIFA e CBF, às vezes você precisa fazer sim um contrato um pouco mais longo e arriscar. Mas cada caso é um caso, tem que ter uma lógica por trás. Com todo respeito ao Guga, um atleta, salvo engano, ali está com 26, 27 anos, e que desempenha razoavelmente bem, mas não é titular absoluto do Fluminense. O Guga está com proposta? O Guga está sendo assediado, assim, pelo menos na imprensa não saiu nada. Assim, vale a pena você, então, fazer um contrato longo no apagar das luzes de uma gestão de um atleta que talvez não esteja sendo assediado e não tenha esse mercado todo? É diferente de você pegar uma joia, né, que é promissora, ou um jogador mais jovem, que tem mais futuro, mais tempo a priori de carreira, e aí você arrisca fazer mesmo no final de uma gestão, é possível, mas você arrisca fazer um contrato mais longo, porque ali é patrimônio do clube. Mas isso tem que ser muito bem pensado, senão, obviamente, dá errado, e aí ficam os esqueletos. A gente sabe que você não pode mandar o jogador embora, senão você tem que pagar o contrato todo, você tem que ter habilidade ou para aproveitar ele ou para negociar, seja vendido ou seja emprestado, senão fica ali uma folha mega hiper inchada com salários astronômicos e mal aproveitados, né? Ô Luiz, eu queria te perguntar exatamente sobre futebol. Você já falou algumas situações aqui, né? Utilização de X atletas das categorias de base, enfim, mas dentro do modelo diretor executivo, gerente de futebol, enfim, como é que fica essa questão de estrutura, uma questão que a gente já conhece, e até montagem de elenco, né, de jogadores, que tipo de propósito vocês teriam como dirigente do Fluminense? É fundamental ter um organograma, né, claro e definido, que todos saibam, e depois de longo e tenebroso inverno, a gente inclusive voltar a ter um vice-presidente de futebol, né? Porque os últimos presidentes, acho que se achavam meio que super-homens, então não precisa de vice de futebol, eu sou presidente, sou vice de futebol, eu escolho a marca do papel higiênico que a gente vai comprar aqui pro clube, é assim, né? Parece que é onipresente, onipotente, né? Nessa postura arrogante e obviamente ineficiente. Então, dentro da nossa estrutura de plano de gestão, que estão nas redes sociais da minha campanha, do grupo e nas minhas pessoais, como eu já falei, tem o CIF, o Centro de Inteligência de Futebol do Fluminense. E ali tem um organograma, que é, obviamente, o presidente, o vice-presidente de futebol, que vai voltar a existir. Você tem que ter um diretor executivo, um gerente executivo, um coordenador mais operacional, e a gente quer um sexto elemento que seja um consultor externo de mercado do futebol. Para ter relação com outros clubes. Para ter relação com outros clubes, e que aliada a essa questão da gente implantar uma filosofia de trabalho e de gestão e de jogo de futebol e de montagem de elenco, que a gente dê prioridade dentro dessa configuração plural de decisão,
de dar vez e voz à tecnologia e ao scout. É óbvio que você vai ter na ponta final o técnico também opinando. Mas assim, não pode ser só o técnico opinando, como foi no caso do Renato Gaúcho agora com o Soteldo. Não, eu quero o Soteldo porque é legal, já joguei com ele ali, aqui no Grêmio e tal, bababá. Eu quero o Soteldo e dane-se, entendeu? Porque um scout, apesar do Soteldo a gente reconhecer que é um jogador muito técnico, muito habilidoso, já teve excelentes momentos, se você pegar os últimos 3 anos do Soteldo, nenhum scout recomenda, até pelos problemas físicos, né, graves e reiterados. Então assim, você tem que ter uma filosofia de contratação e montagem de elenco baseada na ciência e observação de mercado. E aí sim, na ponta final, dadas as opções, você vai dentro do gosto, obviamente, do pessoal de trabalho do comandante da ponta do dia a dia do futebol, que é o técnico. Então vai ter essa estrutura e ela vai funcionar de modo profissional e privilegiando a técnica e a ciência. Buscando até novos talentos, né? No sentido de jogadores mais jovens, com potencial de venda. Quem faz muito isso é o Botafogo, né, Thiago? Tem um trabalho forte, né? Palmeiras também, Palmeiras também. O Palmeiras ganhou o quê? Com 3 jogadores aí, quase um bi, praticamente um bi, né? É isso. Aí então, você baixa o custo e aumenta o potencial de venda de renda. Hendrick e Estevão não começaram na base do Palmeiras. Eles investiram pesado na captação e perceberam esses talentos, peneiraram esses talentos e compraram ali na fonte. Porque às vezes o empresário ou o clube tem um garoto ali de 14, 15, 16 anos que é muito promissor, mas como é ser humano, pode dar errado, né? Sim. Então, assim, às vezes o cara prefere receber 10 milhões ali e capitalizar isso garantido do que esperar para ver se daqui a 3, 4, 5 anos ele vai estourar ou não e virar o novo Pelé. Então, você consegue, com esse tipo de investimento, captar e trazer esses jogadores. E o melhor exemplo é o Palmeiras. E no caso do Fluminense, isso é até facilitado, porque existem bons trabalhos de base no país, vários bons trabalhos de base, mas grife existem apenas 2. São os meninos da Vila, né, do Santos, e os moleques de Xerém, no Fluminense. Então, jogador, empresário e clube pequeno, ele até procura o Fluminense para botar e valorizar esses jogadores. Então, se você fizer uma coisa bem estruturada e dentro do CIF a gente tem os chamados CDEs, Centro de Desenvolvimento Esportivos, que seriam parcerias com pequenos clubes ou com associações locais espalhadas pelo país, você consegue fazer peneiras e ter os olheiros para captar lá na primeira infância, né, um potencial talento e depois, obviamente, fazer como o Palmeiras faz e o Botafogo faz, investindo ali quando o cara tá começando a despontar. Te perguntar de técnico também, você gosta do Zubeldia? Claro que agora é muito cedo para falar em qualquer definição, enfim, quem vai ser, quem vai deixar de ser, mas você gosta do trabalho, assim, que visão você teria de técnico, né, para o futuro do Fluminense? Ele é um técnico promissor, né, um técnico ainda jovem, eu gosto do estilo enérgico dele, à beira do campo, eu acho que isso faz parte da motivação e é uma coisa que é muito sentimento do torcedor, que obviamente tem que estar aliado com o treinamento de dia a dia, com a tática e com a montagem e apreciação de valências dos jogadores. Mas assim, todo técnico que pega um trabalho pela metade, ele tem dificuldade de implantar sua assinatura muito rapidamente. Então eu acho que ele está mantendo muita coisa do que era do Renato, talvez preparando ali, visando mais a questão das semifinais da Copa do Brasil. Mas eu acho que é um bom técnico no geral, é promissor, me agrada, e como também ele foi contratado com mais tempo de contrato até o final de 2026, a gente entrando é uma coisa que tem que ser avaliada de ser mantido. Mas obviamente dentro de um planejamento, sentar no final do ano, organizar, trocar ideias, ver se ele se adequa a essa nossa filosofia que a gente vai implantar desse organograma e as perspectivas para futuro. Mas eu gosto de pensar grande, eu acho que o Fluminense merece isso, a nossa torcida merece isso, e a gente tem que sair do óbvio, né? O Fluminense, com o Zubeldia, até quebrou essa sequência. O Fluminense era o único clube dos grandes do Brasil que não tinha tido nenhum técnico estrangeiro nos últimos 25 anos. 26 anos. Então, assim, tendo que aí rivais que já tiveram 3, 4, 5. Então, assim, por quê?
A gente sabe que o mercado de técnicos no Brasil tá um pouco, né, saturado, cansado. Eu não vou falar ultrapassado porque é um pouco forte, mas assim, fica muito mais do mesmo. Então a gente tem que buscar fora e pensar grande. Eu acho até pela questão da língua, e sem querer reinventar a roda, a gente viu vários técnicos portugueses aqui, principalmente o Abel Ferreira no Palmeiras, completou acho que ontem ou anteontem 5 anos no comando do Palmeiras, com muito sucesso. A gente pode, sim, né? Treinadores europeus, por que não? Treinadores portugueses, especialmente. Esse trabalho de scout também seria para treinadores? Buscar um novo talento, como o Botafogo teve o Arthur Jorge, e acabar tendo um custo menor, né? E um treinador... Também, com certeza. Muito bem colocado por você, faz parte desse pacote de planejamento. Mas é óbvio que nada impede a gente conseguindo efetivar essa parceria. O nosso projeto é de 50% cessão parcial por 15 anos, de 50% da base de Xerém. E a gente capitalizando, conseguindo pagar as dívidas. E só de pagar as dívidas a gente vai liberar 7 milhões de reais por mês no fluxo de caixa, que é o pagamento de juros. Então você já consegue aumentar sua folha já por isso, fora o dinheiro que vai sobrar para você investir. Por que não sonhar alto? Por que não? Eventualmente ele acabou agora ele estava no mercado, mas acabou de voltar a ficar empregado. Por que não um José Mourinho da vida? Entendeu? Eu acho que a gente tem o dever de pensar grande e tentar sempre. E é isso. A gente tem que ter, dentro de uma lógica, a gente tem que ter grife, tem que ter nome e tem que ter desempenho. E obviamente, não tendo viabilidade de grandes nomes do mercado e do cenário internacional, seja na América do Sul, outro que eu também gosto muito, seria um sonho, o Galhardo, Marcelo Galhardo. Então, assim, mas se não houver viabilidade num primeiro momento de início ali, a gente na transição de reestruturação, é isso. O scout também pegaria esse desempenho para a gente identificar novos talentos de treinador no mercado sul-americano ou europeu. Ô Luiz, a gente tem alguns temas ainda, né? Mas antes de abordar outras questões, eu queria falar da parte política, porque muito se fala assim no dia a dia, em bastidor, que são pré-candidatos ainda, né? Não há confirmação como candidatura oficial, isso vai acontecer mais lá na frente, se você explicou, que essa oposição do Fluminense poderia ter uma união e ao invés do Fluminense ter uma eleição com a atual situação e várias chapas de oposição, ter uma chapa unificada ou próxima disso, né? São 5 pré-candidatos nesse momento, né? Na eleição do Fluminense, se eu não estou enganado. Tem o Montenegro, você, o Arraes, o Celso e o Mazella. Há a possibilidade dessa chapa de oposição ser uma chapa única? Como é que você vê essa questão? Você vai continuar na sua? Enfim. Então, isso é um xadrez, né? Isso é uma mistura de xadrez com quebra-cabeça, são muitas pontas. Se todos pensassem igual, haveria um único grupo, né? Isso é meio óbvio, mas seria mais fácil, né? Seria mais fácil, mas é real. Então, o fato de você ser oposição à gestão atual não bota no mesmo pote necessariamente todos os candidatos de oposição, porque existem ideias diferentes, grupos diferentes, visões de filosofia e gestões e plano de gestão diferentes. Assim, eu sou o único candidato abertamente contra a SAF, tá? Todos os outros admitem SAF, menos a SAF do Mário. Não nesse modelo. Não nesse modelo e não nessa configuração com o BTG, com o Mário, com o André Esteves, etc e tal. Eu sou o único que tem proposta real e concreta de alternativa de sustentabilidade, viabilidade e aumento do desempenho esportivo do Fluminense, sem SAF. Tá? Então isso já é um certo complicador de união para você botar ali na ponta do lápis como conciliar esses interesses e essas visões diferentes do modo de fazer gestão. E aí, com todo respeito, e me dou bem com todos, pessoalmente falando, mas o único candidato, o único grupo que tem de fato propostas reais e concretas, fundamentadas, estudadas,
O único grupo que tem propostas é o meu, é a Tricolor de Coração, é a nossa candidatura, com todo respeito aos demais. O Mazella é meu amigo, enfim, mas ele não fez propriamente uma campanha, ele estava ali até numa tentativa de união das oposições, há indícios que ele está se juntando agora também, parece que com a Ademar, embora ele tenha declarado abertamente que não ia se juntar com ninguém, a não ser que fosse todo mundo junto ao mesmo tempo. O Celso Barros teve agora esse percalço da saída do Rolim da chapa, né, do Rafael Rolim, é um fator importante, é um fato político novo importante. O Ademar está fazendo campanha há mais tempo, porque ele tinha essa necessidade por conta de problemas e frustrações e fracassos em tentativas de candidaturas anteriores, né? Então, assim, todo mundo tem seus méritos, seus problemas, seus percalços. Eu tenho conversado sempre com todos, adiei até bastante o lançamento oficial da minha candidatura por conta disso, numa tentativa de união. Eu, sendo bem sincero, de coração aberto, falando com vocês, com toda a audiência do Tupi na Redcast, eu percebi depois de um tempo que eu era o único que de fato estava mais desprendido de vaidade ali e que aceitava até não ser do cabeça de chapa, desde que houvessem critérios objetivos, isso fosse definido por uma pesquisa e que houvesse um acordo escrito com compromisso de situações básicas de trabalho e filosofia de gestão. Só que assim, as conversas eram enfadonhas, as reuniões demoravam 4, 5 horas e não saíam do lugar, e era só falar de pessoas, só faltava no final das contas sugerir ali fazendo 0 em 1. Então eu não acho que isso seja legal nem profissional para a gente decidir o futuro do Fluminense. Eu continuo aberto a possíveis uniões, tá? Eu continuo conversando com todas as frentes, mas uma coisa que todos podem ter certeza é que eu e a Tricolor de Coração não violentaremos as nossas condições básicas, morais e éticas e de entendimento do que é o melhor para o futuro do Fluminense. Se for para fazer uma união respeitando essas premissas básicas, ok. Senão, infelizmente, ela não vai acontecer. E muita gente cobra, né? Assim, por que não une? Se unir vai ganhar fácil e tal. Eu até acho também que se unir vai ganhar não tão fácil assim, mas vai ganhar. Se unir, todo mundo vai ganhar. Só que até porque tem um número de indecisos muito grande da pesquisa que a gente fez, que a gente tem lá os dados concretos, pesquisa feita mesmo direitinha, né, nos critérios que uma pesquisa tem que ter. Só que assim, todo mundo concorda também, a gente tinha até falado rapidamente nos bastidores, todo mundo concorda que tem que ter paz no mundo, que não pode ter guerra, que nenhum ser humano pode passar fome ou estar em condições precárias de existência. Só que isso infelizmente acontece porque as pessoas pensam diferente, porque as pessoas têm vaidade, porque as pessoas têm interesses, e acaba que muitas das vezes no final muitos só olham para o próprio umbigo e não pensam no bem maior do clube ou no bem maior da humanidade, nos exemplos de analogia que eu fiz aqui. Então é isso, é lógico que é muito melhor unir, mas unir por unir, para fazer colcha de retalho, para ter problema, como aconteceu já em outras situações e outras épocas de eleição do Fluminense, como aconteceu infelizmente, né, que foi trágico na eleição que definiu como nosso presidente o Pedro Abad, que ele na véspera da inscrição de chapa, que é 15 de novembro, ele literalmente na véspera, na madrugada do dia 14 para o dia 15, juntou com pessoas e com grupos que tinham seus méritos, mas eram antagonicamente opostos aos ideais de gestão dele. E aí fez ali uma colcha de retalho. Em 6 meses já estava todo mundo brigando, ficou ingovernável. O então vice-presidente que entrou de última hora renunciou, pessoa que eu até tenho também apreço e contato pessoal, muito educado e tudo, mas assim, era tão antagônico de modo de pensar do Fluminense que era lógico que ia dar errado. Então, ganhar por ganhar, eu prefiro seguir com as minhas convicções ou até ver o que vai dar aí. Pedindo só um detalhe, tem alguns nomes que você já tem definido, por exemplo, vice de futebol geralmente é uma figura importante, né, no organograma político e também
do clube. Recentemente não, né? Porque a gente não tem, né? O Fluminense não tem. Com você à frente, voltaria a ter. Assim, não sei se é essa figura ou algumas outras figuras que estão com você, que é do Fluminense, que você possa falar, assim, que você tem hoje de parceria, estariam à frente também do processo? A gente obviamente já tem algumas definições internas de nomes para essas posições-chave, né? Posições de maior relevância, inclusive para vice de futebol. Só que numa tentativa ainda de manter aberto um diálogo e uma possibilidade de união, diferentemente dos outros candidatos, eu deixei isso em aberto sem comunicação oficial para o grande público, para que a gente tenha espaço para composições, desde que elas obviamente sejam coerentes. Então, para evitar desgastes, para evitar expectativas, e sabendo que o nosso grupo é muito unido, muito coeso e sem vaidade, e também pessoas de fora do grupo que a gente já contactou para posições tanto políticas quanto de gestão profissional de mercado, a gente está mantendo esses nomes ainda em off para poder tentar ainda seguir num processo de união das oposições, diferente de todos os outros candidatos que já fecharam todas as portas e definiram todas as suas posições. Isso obviamente dificulta mais ainda. Então teremos sim o vice de futebol, já temos nomes para essas posições importantes, mas se houver uma composição de união real, concreta e sadia e saudável para o futuro do Fluminense, o nosso grupo abre mão de certas posições. Os nossos nomes vão ser alocados ou reposicionados em outras esferas pertinentes às suas áreas de atuação e expertise. Mas a gente tem já tudo, sim, obviamente, muito bem estruturado, e a ideia é que isso funcione muito bem, porque é fruto de planejamento e de estudo. Mas, volto a repetir, a gente precisa realmente ter aí isso como portas abertas para uma tentativa de união. O que eu ia falar era só para esclarecer, né? Então, até o dia 15 pode acontecer a união das chapas. Sempre pode. Dia 15 de novembro, né, que é feriado, é o dia limite, né, a data limite pelo Estatuto do Fluminense para registro das chapas. E mesmo sendo feriado, a Secretaria do Clube sempre abre, e aí não tem atendimento ao público, exclusivamente para registro de chapas. E todas as eleições, desde 2004, que foi a primeira aberta, o registro de chapas sempre é no último dia. Ninguém antecipa por, enfim, uma série de fatores e até tentativas de união mesmo. Então, só no dia 15 de novembro é que as chapas são oficialmente registradas. O clube tem um prazo de até 48 horas para analisar a chapa e apresentar eventuais problemas que precisam ser solucionados ou substituídas nas 200 fichas. Depois as chapas têm mais 3 dias para fazer esses ajustes, para de fato serem homologadas, e depois aí sim é definido número, sorteio de número e tal, para poder fazer a inserção de dados nas urnas eletrônicas, porque o Fluminense usa desde 2016 urnas eletrônicas cedidas em convênio pelo TRE com grande sucesso. Infelizmente não vai ter voto online, que foi uma promessa que o presidente fez e não cumpriu, né? Porque ele tem medo do que pode acontecer na reta final do campeonato, de resultado de campo e o quanto isso influenciaria no voto do sócio futebol ou no voto do Off-Rio. Então é só voto presencial em Laranjeiras e urna eletrônica. No histórico recente tem sido feito sempre aos sábados. Então seria ou dia 22 de novembro ou dia 29. Eu apostaria todas as minhas fichas, porque o presidente quer antecipar, né, o problema, digamos assim, para o dia 22, que aí seria menos tempo com as chapas já, né, homologadas e com o cadastro oficial do clube para trabalhar, mala direta, etc e tal. Mas parece que saiu uma notícia aí que deve ser dia 29. Vamos aguardar. Provavelmente ou 22 ou 29 de novembro. Então o espaço mesmo pós-registro de candidatura, às vezes é de 2-3 dias, porque tem todo esses prazos, né, de homologação. Ô Luiz, eu queria te perguntar sobre Maracanã e Laranjeiras. Maracanã, hoje o Fluminense tem uma parceria, né, com o Flamengo, consórcio que administra o estádio. Ele pro Fluminense é rentável. Maracanã hoje é a casa realmente tricolor. Como você fez parte da gestão durante muito tempo, deve ter algumas análises, algumas informações internas na tua avaliação, no teu critério. E Laranjeiras, né?
muito se fala numa revitalização, poderia ser um estádio para jogos de menor porte, utilização de base, futebol feminino, enfim, quais são os seus projetos de Laranjeiras, da utilização do estádio em si e também do Maracanã? O Maracanã é a casa do Fluminense. A gente tem agora um contrato aí por mais 2 décadas pela frente. É a casa do Fluminense, é onde o nosso torcedor se sente ali tranquilo, feliz, confortável para torcer, para apoiar, e é um símbolo de grandeza, não só para o Fluminense, como de grandeza do futebol brasileiro no mundo, né? O Maracanã é uma grife por si só, é o lugar, ano sim, ano não, mais visitado no país. No ano que ele não ganha é o Cristo Redentor, né? Mas é sempre o Cristo Redentor do Maracanã. Então o Maracanã por si só já está pronto, já está pago, já está no gosto popular, o nosso torcedor já se sente em casa, e a gente é viável para o Fluminense? E tem um contato por 20 anos. E sim, é muito viável, tá? É muito viável. Ontem, por exemplo, né, agora a última rodada, a gente teve o jogo contra o Ceará, o jogo adiado no meio de semana, e teve o menor público nos últimos 4 anos do Fluminense no estádio, com apenas 12 mil presentes. Nesse nível de presença, digamos assim, que o match day ele é deficitário. O dia do jogo propriamente, por conta das despesas do jogo, da abertura, de limpeza, de segurança do estádio, são as despesas operacionais, ele fica um pouco deficitário. A partir de 17 mil é tudo lucro, sempre. Mas o Maracanã não é só o dia do jogo. O Maracanã tem a questão do próprio tour de visitação, que, acreditem, rende milhões de reais por ano. Milhões de reais por ano, fora os eventos, festas, jogos comemorativos, shows. Então, assim, o Maracanã é muito rentável. O Maracanã é uma mina de ouro. Por isso até que eu não acredito muito nessa coisa do nosso maior rival. Vai fazer um estádio próprio, vai gastar não sei quantos bilhões, vai ficar 4 anos gastando e fazendo, e de repente não cai no gosto do povo, né? Como o Engenhão também foi feito como uma alternativa lá atrás, na época do Pan-Americano, depois acabou sendo assumido pelo Botafogo, mas não é propriamente um estádio que todo mundo gosta, ou que acha bonito, ou que acha legal, ou que acha acessível, ou que tem boa acústica. Então, assim, você tem o Maracanã que tá pronto, tá pago, todo mundo gosta, super acessível para 70 mil pessoas. Pra que fazer um estádio, seja para 80 ou seja para 40 mil? É insanidade na minha visão, ou apenas querer jogar pra galera. Então o Maracanã é super viável, super rentável, e agora com esse contrato definitivo por mais 2 décadas, a gente pode renegociar vários outros contratos que estavam a título precário. Os contratos com empresa de segurança, com empresa de limpeza, os contratos de publicidade estática, que nem é mais estática propriamente dita, mas a nomenclatura permaneceu, né? Que são as publicidades do próprio estádio e as do dia de jogo fora das competições de cada partida. E principalmente A e B, né? Alimentos e bebidas, que hoje a gente tem um formato que o Fluminense ganha um valor fixo por pessoas dentro do estádio, porque a gente sabe que a auditoria, né, do efetivo consumo de alimentos e bebidas num evento que dura 2-3 horas, que é super compacto, é bem complexo. Então, assim, nada contra o formato, mas agora que você tem uma segurança jurídica, você pode fazer contratos maiores, né, mais longos com esses fornecedores de comida, de bebida e tal, você pode negociar melhor e valores melhores. Então, isso, assim, o Maracanã é super viável, super rentável, é uma mina de dinheiro, tá no gosto do nosso torcedor, é a nossa casa e vai ser mantido como nossa casa principal pela nossa grandeza. Com relação a Laranjeiras, é um tema muito grato para mim, porque foi o principal projeto especial que eu toquei nesses anos dentro da gestão atual. E por assim dizer, foi até lá no início da gestão a coisa e o projeto que o presidente me deu de fato maior e total autonomia de início. Então a gente
tinha na época, né, algumas lendas urbanas, por assim dizer. Desculpa, só um detalhe sobre o Maracanã que me ocorreu. Saiu até em primeira mão na Tupi, semana passada, que tinha entrado, né, o Maracanã no plano de pagamento do governo do estado com as dívidas imóveis, né? junto à União Federal. Vai ser votado e tal, mas assim, não acredito, porque assim, quem é que compra o Maracanã, por qual valor você compra o Maracanã, tem a questão do contrato que está em vigor, então não acredito que isso vá adiante. Desculpa só essa observação. Aí voltando para Laranjeiras. Muito até, sem querer te cortar muito até, você falou que isso seria uma estratégia para que o Flamengo adquirisse o Maracanã. Tem medo dessa situação? Olha, pode ser. Porque o Maracanã tá pronto, né? Tá pronto, tá pago. Pode ser, não duvido que possa ser uma estratégia vinda deles, mas sinceramente não acredito que seja viável. Não acredito que seja viável nessa configuração, e a gente, assumindo a presidência do clube, a gente vai lutar contra. Então o Maracanã tem um contrato que acabou de ser feito depois de muitas e muitas tentativas. Finalmente saiu a licitação, né, por 20 anos, então isso tem que ser respeitado. Ou então teria que ser passível de indenização e tal. É uma briga que obviamente tem coisa mais aí fácil de vender no governo do estado para poder botar nesse plano de pagamento com a União Federal. Mas então, em relação a Laranjeiras, eu capitaneei e liderei esse projeto de restauração e revitalização não só do estádio como da sede. E a gente tinha que começar pelo começo. Do mesmo jeito que a gente, entrando no primeiro dia, vai fazer a contratação de uma auditoria Big Four de renome para saber o real tamanho do problema e da dívida e achar eventuais esqueletos ou coisas embaixo do tapete ou atrás do armário, a gente tinha que fazer isso também com relação à situação de Laranjeiras, porque existia uma lenda urbana de que Laranjeiras, se botasse 10 pessoas ao mesmo tempo no andar de cima pulando, ia cair, desabava tudo. Então a gente tinha que saber se isso era verdade ou se não era. Então como é que você faz isso de um jeito técnico, criterioso e profissional? Você contrata empresas de vistoria de engenharia, né? Então a gente fez um mini processo licitatório interno, né? Tal qual um processo licitatório, contratamos uma empresa, foi feita toda a análise de sondagem, de terreno, de verificação da estrutura propriamente dita. A gente teve material de análise que foi para fora do Rio de Janeiro. O nosso estádio tem mais de 100 anos. Então ele foi feito em concreto antes da normatização definitiva de norma técnica do próprio concreto. Então a gente sabe, né, empiricamente vendo por aí, que as construções antigas, elas eram todas feitas com excesso até, né, de ferro, de concreto, de pedra, porque como era meio tudo no olhômetro, o cara, na dúvida para não correr o risco de cair, ele exagerava. Então por isso que as construções antigas são tão fortes. O aço utilizado também na estrutura de Laranjeiras, o mais atual hoje é feito com CA50, a gente lá é CA25, enfim, então isso dá uma robustez que mesmo com décadas de abandono, o estádio é viável de ter um reforço estrutural e de ser reaproveitado. Então, assim, resolvida essa parte, a gente fez, né, uma equipe multidisciplinar interna, com jurídico, com o pessoal do futebol profissional, futebol de base, futebol feminino, com as pessoas também do social, porque o nosso Salão Nobre é integrado ali, a tribuna de honra ao estádio, e também do Olímpico por conta das instalações internas. Então essa equipe multidisciplinar analisou, opinou, disse quais eram as premissas básicas, a gente foi atrás das questões de tombamento. Outra lenda urbana que tinha é que o Fluminense era tombado nas 3 esferas, o que não é verdade. A gente não tem tombamento de fã na esfera federal, apenas municipal e estadual, que é tratado pelo INEPAC, que é inclusive nosso tombamento principal, o mais criterioso. Aí, pedi no jurídico, pedi nos arquivos do clube, pedi no Flumemória o nosso processo de tombamento. Pasmem, não havia cópia nem registro, seja ele físico, ou fosse digital, do processo de tombamento do Fluminense. Então eu tive que pegar isso no próprio INEPAC,
O nosso processo de tombamento remonta à década de 80, né, a finalização dele, com quase 200 páginas, com todas as plantas, com tudo. E a gente, obviamente, consultou o próprio INEPAC, do que pode e do que não pode. Então, assim, dentro dos limites de tombamento, a gente fez também, mais uma vez, e naquele primeiro momento, com um projeto incentivado a custo zero, porque como o Fluminense é bem tombado, a gente conseguiu fazer com renúncia fiscal de ICMS do governo do estado via Secretaria de Cultura, uma parceria com a TIM para bancar a primeira etapa do projeto arquitetônico. Então a gente contratou, né, eu pesquisei os principais escritórios de arquitetura do país e a gente mandou uma espécie de carta convite para os 15 principais, ali algo em torno disso, que tinham experiência não só de bens tombados, de restauração de bens históricos, como também alguma experiência em instalações esportivas. Na reta final, estavam 2 escritórios, um de Belo Horizonte, que inclusive foi responsável pela restauração do Mineirão e fez o caderno de encargos dos desenhos das instalações esportivas da candidatura Rio 2016, e o outro de São Paulo, que acabou sendo o vencedor, o escritório Apiacás, de arquitetura, em São Paulo, que eles são coautores do projeto arquitetônico do Kleber Andrade, né, do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e são responsáveis por cerca de 20 unidades do SESC espalhadas pelo país. Inclusive, agora, meses atrás, acho que teve a inauguração da última unidade em Franca, no interior paulista. Então, eles têm toda uma experiência sobre isso. A gente fez isso sempre ali consultando os órgãos técnicos, em parceria, né, com o próprio INEPAC, para que a gente não fizesse um trabalho e depois chegar lá na frente o INEPAC diz, não, isso aqui não serve. Então a gente ia consultando etapa por etapa e a gente aprovou em tempo recorde o projeto de restauração e revitalização de Laranjeiras dentro do que o limite do tombamento permite. Entendeu? Então ali a gente consegue, no estádio, que é o tombamento principal, zona vermelha, que para botar e tirar e colocar um prego, que aliás estão fazendo coisa lá que não podia fazer, mas enfim. Mas para botar ou tirar um prego, né, um parafuso do estádio, você precisa de autorização do órgão competente. E a gente conseguiu aprovar em tempo recorde a restauração para ter o equipamento estádio de Laranjeiras novamente ativo para até 9.000 pessoas. Com 9.000 pessoas de capacidade. Ah, por que não 12, por que não 15, por que não 20? Porque não pode. Porque o tombamento, a questão de segurança, a questão de circulação de tráfego na cidade, questões de vista eterna para o Cristo Redentor, questões de segurança do Palácio Guanabara, todas as normas de estatuto torcedor, vigilância sanitária, polícia, corpo de bombeiros e tal, a gente estudou isso tudo. É um negócio muito sério, feito ao longo dos últimos 4, 5 anos. Então, assim, não dá para fazer 12, não dá para fazer 15, não dá para derrubar e fazer um estádio de 40.000, não dá para fazer nada. É diferente do que a restauração e botar com capacidade para 9.000. 9.000 a gente consegue jogar todos os jogos do campeonato estadual, com exceção, obviamente, dos clássicos e fase final, e conseguiria, em tese, jogar também primeira e segunda fase de Copa do Brasil. Mas não é essa a ideia principal, nunca foi. E esse é um projeto nosso também, da Tricolor de Coração, desde sempre, que o presidente atual capitaneou, me autorizou a conduzir internamente, só que não levou até o final, porque ele resolveu agora nos últimos tempos, ano e meio, se dedicar exclusivamente à SAF e a fazer o sucessor dele, para se perpetuar no poder, porque senão já podia estar com obra, se não pronta, bastante adiantada, porque já está aprovado tem tempo, tá? E a fase final mesmo foi antes da minha saída, a gente também já deixou tudo aprovado pelo INEPAC. Então, assim, seriam 2 anos de obra, né, para 9.000 pessoas. Mas qual é a ideia? Hoje tem quanto? Não, na verdade, hoje a gente só consegue usar a arquibancada do lado da social. Sim. Com capacidade autorizada para 800 pessoas. Ah, tá. Aquele restante hoje não tem uso. Não tem uso por questões de normatização. Para você ter uma ideia, a largura das passagens, a largura das escadas, dos degraus, os números de acesso não estão em conformidade com as normas mais atuais. Isso teria que entrar no plano da restauração.
como já entrou e já está e já foi aprovado. Então, assim, 9 mil pessoas quando tiver tudo pronto, 2 anos de obra e mais 2 anos de obra para a gente refazer toda a parte interna e transformar o Fluminense num clube social e olímpico moderno, com novo ginásio, com novas piscinas, com mais estacionamento, com uma integração lógica dos espaços. E como é que a gente viabiliza isso financeiramente? Através do potencial construtivo. O do Vasco já está muito mais adiantado que o nosso, por conta também da força política e do empenho, né, da gestão do Vasco. E a nossa, infelizmente, virou ali questão política e eu fui esvaziado na reta final, enquanto ainda estava na gestão, justamente para que os louros desse projeto não recaíssem sobre mim, porque é de fato um trabalho que foi liderado e capitaneado por mim. E aí eu acho até engraçado que no evento de apresentação da candidatura do candidato da situação, trouxeram os arquitetos de São Paulo, que eu escolhi, que eu contratei, que eu botei as premissas, que eu orientei, que eu falava quase que diariamente com eles, botaram os arquitetos para apresentar. Por quê? Porque eles mesmos não sabem o que tem direito, porque nunca se interessaram em saber. E não tem real interesse de botar para frente, porque o candidato da situação, eu já ouvi da boca dele, ele não tá nem aí para Laranjeiras, ele queria que fizesse um estádio para 40, 50 mil, se não dá para ele se virar supermercado, se virar shopping, ele não tá nem aí. Entendeu? A verdade é essa. Então, assim, só vai sair do papel se eu for eleito. A verdade é essa. E a gente consegue viabilizar isso financeiramente a custo zero para o Fluminense através do potencial construtivo, que funciona de um jeito prático, assim, é como se fosse, mal comparando, um crédito de carbono que a prefeitura dá, né, carimba e autoriza que a gente negocie, né, o nosso potencial de construção não utilizado em Laranjeiras pela limitação do tombamento para ser vendido e ampliado em outras áreas de outras partes da cidade. Aí é um dinheiro de particular para particular que a gente presta contas para a prefeitura e só pode usar nisso. Então a gente, de um modo conservador, entende que consegue de 150 a 200 milhões de reais no mercado para isso. Isso se eles também não se anteciparem e fizerem uma operação de antecipação, né? Com o BTG, já tinha um burburinho nesse lá sobre isso também, o que não faz nenhum sentido, lógico, porque você vai fazer 4 anos de obra, 2 anos aqui, mais 2 anos na parte interna, não tem por que você antecipar um dinheiro que você só pode usar para isso, né? Com deságio de banco. Então é isso. Então, assim, é viável para fazer jogo-treino, que a gente para fazer treino recreativo, que a gente fez um só no início da gestão, depois não fez mais, para fazer alguns jogos de exibição, para fazer shows e, obviamente, para ter todos os jogos das divisões de base e do futebol feminino, que hoje a gente paga para jogar fora de Laranjeiras, sem contato com o nosso torcedor, com o nosso sócio e gastando dinheiro à toa. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo esse bate-papo, né, Thiago? É verdade. Quer obrigado. deixar o seu recado final, rapidinho? Sim, agradecer muito a vocês, Thiago, Daniele, Tupi na Redcast, todos os ouvintes e telespectadores, espectadores, né, no YouTube da Tupi. Agradecer pela oportunidade, pela presença. Foi um papo super legal, super descontraído. E eu queria deixar aqui as nossas redes sociais, né, o site é tricolordecoração.com.br, tricolordecoração.com.br. Lá você vê todos os projetos, tem tudo detalhado, o plano de gestão completo, o projeto de gestão de novos talentos, o projeto CIF, de Centro de Inteligência de Futebol do Fluminense, e você, gastando 10 minutinhos, você vai poder se aprofundar e entender que somos a melhor alternativa para o futuro do Fluminense. E eu peço isso, eu peço um voto fundamentado, um voto consciente, um voto empolgado, e que você, sócio futebol, saia de casa no dia que for marcada a eleição, seja 22 ou 29 de novembro, se motive, não se acomode, porque se ganhar a situação que está lá, vai continuar mais do mesmo. E você, torcedor, você, sócio tricolor de arquibancada, nunca mais vai ter vez nem voz. Se virar SAF, pior ainda, vão querer só saber de lucro e nada de desempenho esportivo. Então, por favor, você deve, inclusive, olhar as outras propostas, se é que alguns candidatos têm, né? Inclusive, da situação não tem nada. O plano de gestão dele chega a ser, enfim, risível. Vai lá, gasta 10 minutinhos com cada um, olha, compara e faça uma escolha consciente. E em novembro, vote Luiz Monteagudo, candidato a presidente, vote Tricolor de Coração. Conto com o seu apoio, conto com o seu voto, com o seu like, curte, compartilha. E é isso, engajamento na reta final. E sócio futebol, por favor, é o nosso futuro, é o futuro do Fluminense. Fique motivado,
compareça e vote. Exerça seu direito e sua cidadania tricolor, porque se o pior acontecer, pode ser a última vez que você vai ter direito a fazer isso. Saudações tricolores de coração. Tá certo. Pra mim tá bom, né, Thiago? Encerrou esse bate-papo aqui com Luiz Monteagudo, pré-candidato à presidência do Fluminense. Vamos embora? Vamos nessa. Agradecendo aqui ao Luiz a presença, né? Esse bate-papo com a gente. Agora é a avaliação do torcedor, do sócio do Fluminense nessa eleição que acontece no mês de novembro. Você já sabe, né? Ativa lá o sininho, deixa lá o seu like, compartilha o nosso conteúdo aqui para que mais pessoas recebam o que a gente produz aqui no Tupi Esportes, no podcast, né? O Tupi na Redecast, Tupi Esporte que já bateu a meta aí de 1 milhão de seguidores e a gente já começa a nova meta até chegar lá com 2 milhões de seguidores também. Então vai lá, curte, ativa o sininho, compartilha e sempre dá essa moral pra gente aqui no Tupi na Redecast. Um abraço, galera!